All right, welcome to my session today about when researchers disagree, how to foster good collaboration. Então, nós estamos falando sobre como colaborar, como colaboração. Então, eu fui para a Universidade da Virgínia, eu faço parte dos diretores sobre história da família. Então, por que eu estou apresentando isso para vocês? Bem, a primeira observação é a importância da colaboração. Nós já ouvimos isso muitas vezes e de várias maneiras diferentes. Eu espero que a gente possa concordar. Se vocês não concordam, eu espero que eu possa mudar a sua opinião. Normalmente, a colaboração não é feita da melhor maneira, é feita de uma maneira muito pobre. Então, quando nós colaboramos, as pessoas brigam e muitas vezes não trabalham bem. Então, eu não sei se vocês sabem sobre a teoria, a pesquisa, mas a teoria é parte da ciência da computação. Então, é feito da computação paralela, e isso você trabalha junto para fazer uma coisa específica. Então, nas pesquisas falam que é uma ciência social, onde as pessoas podem trabalhar juntos também, e isso pode ajudar. E eu também já supervisionei centenas de times, alunos, e colocamos em times de 4 para que eles possam ajudar. Então, eu já vi várias vezes times falhando e fracassando em suas metas. Não tem muitos estudos sobre colaboração em genealogia, mas eu pesquisei várias coisas diferentes e eu coloquei nesse tópico da melhor maneira possível. Então, eu gostaria que vocês possam entender uma ideia do que nós estamos falando sobre colaboração, quais são os desafios e algumas oportunidades, e então trazer por um nível onde pode ser aplicado no dia a dia, na nossa colaboração, para fazer a genealogia um pouco mais fácil. Então, deixa eu definir colaboração. Colaboração é quando dois partidos ou mais trabalham juntos e ambos vão ser beneficiados. Então, quando nós falamos em envolvimento, tem que coordenar o que é feito. E essa colaboração ela tem 3 passos. Um é coordenar quem faz o quê. E a gente pode falar de várias maneiras diferentes, o que acontece se vocês não fizerem. Vocês têm que expressar as suas pesquisas, o que vocês encontram. E nós temos que entender o que as outras pessoas elas descobriram também. Então, essa é a parte mais difícil, onde nós temos que ouvir, e isso causa alguns problemas, muitas vezes. E nós também vamos falar sobre isso. A esperança de fazer essa colaboração e o motivo que é feita a colaboração é para beneficiar para que o benefício seja maior do que os esforços. Então, tem 5 coisas que eu gostaria de mostrar o que a gente pode ganhar e alguns riscos que nós temos. Então, nós vamos tentar focar, lógico, na parte genealógica. Então, a primeira coisa que nós pensamos quando nós trabalhamos juntos é produtividade. Então, nós acreditamos que nós vamos ser mais rápidos que as outras pessoas e vamos fazer mais coisas em menos tempo. Mas tem um custo para fazer isso. Tem uma correspondência. Então, nós vamos trabalhar junto, demora tempo para compartilhar o que você encontra com aquelas outras pessoas que você trabalha. E isso, muitas vezes, atrapalha as coisas boas. A segunda coisa importante na genealogia é acessar mais arquivos. Então, eu posso ir para a Lituânia, por exemplo, ou posso ter alguém na Lituânia que pode me ajudar e colaborar comigo nos meus esforços. Então, é melhor ter essa pessoa lá do que eu ter que viajar e fazer o trabalho. Mas também, o problema com isso é a duplicação de esforços. Então, muitas vezes a gente procura nos mesmos lugares, nós encontramos as mesmas coisas, e isso causa muitos outros problemas, inclusive a produtividade. E tem 3 outros benefícios que nós podemos considerar. Uma é a validação da pesquisa. Alguns têm um pouco mais detalhistas nas suas pesquisas. E a gente pensa, será que eu fiz algum erro ou não? Então, isso tem uma validação para a pesquisa, porque as outras pessoas podem estar olhando. Também, o problema pode ser
invalidação da pesquisa, porque as pessoas podem olhar e ver, bem, vocês não fizeram da maneira correta. Então, a validação da pesquisa, ou a validação pessoal, ou a invalidação pessoal, também é o mesmo problema. É quando as pessoas querem ver as pesquisas. Por exemplo, quando as pessoas querem ver minha pesquisa, eu me sinto muito bem, mas quando eles não querem, eu não me sinto bem, eu me sinto invalidado pelos meus esforços. E isso é alguma coisa que a gente não pensa antes da gente fazer essas coisas. Então, é importante que nós possamos pensar nisso. Uma outra coisa que nós ganhamos é um senso de altruísmo. Pessoas em geral, as pessoas gostam de ajudar pessoas. Eu gosto quando as pessoas usam o meu trabalho. Isso me faz sentir altruísta. E também cria um antagonismo também, porque quando às vezes as pessoas elas não concordam comigo, mesmo que eu entenda o porquê, isso causa com que eu me sinta mal sobre mim mesmo. Então, isso tem esse risco emocional envolvido. Tem alguns outros riscos que não existem com os benefícios. Por exemplo, os estilos de pesquisa. Como que nós vamos fazer, como que a gente vai montar esse nosso quebra-cabeça, o que não tem uma maneira correta, porque eu acho que é de uma maneira, você pode achar que é outra, então nós temos que trabalhar com isso. Algumas vezes, nessa fase, é um problema fundamental que não tem como controlar. Um outro problema é a falta de controle. Quando a gente está trabalhando com times diferentes, eu muitas vezes não tenho um controle com o que o outro time está fazendo, ou como nós vamos compartilhar essas informações. E a outra coisa é a manipulação da prioridade. Então, muitas vezes, eu acho que uma coisa específica tem que ter prioridade acima de outras. E o outro time ele pode pensar de uma maneira diferente. E isso pode causar com que o que a gente está fazendo realmente não é válido, não tem um valor bom. Então, essas são coisas que vocês têm que pensar quando nós trabalhamos juntos. Então, a gente vai falar sobre como nós podemos minimizar esses riscos e aumentar os nossos benefícios. Antes de a gente fazer isso, eu gostaria de fazer esse trabalho bem pessoal. Eu gostaria de tomar um minuto somente. E eu gostaria que vocês pudessem listar todas as maneiras que vocês colaboram. Se vocês usam website, quais websites? Vocês usam e-mail, vocês mandam mail, vocês falam com pessoas face a face ou no telefone. Como que vocês fazem? Então, tome um momento, faça uma lista das maneiras que vocês colaboram e põe as coisas que vocês fazem em um contexto, em um conteúdo. E dessa maneira, parece que vocês estão sentados longe um do outro. Por favor, sentem perto e façam as coisas. Escrevam. E possam ter certeza que a gente possa ter uma ideia do que a gente está fazendo. Então, vamos tomar um minuto, faça a lista e compartilhe com seu vizinho. Okay, so hopefully you've got some idea. Muito bem, espero que vocês tenham algumas ideias de como nós fazemos isso. Então, alguns de vocês vão pensar, bem, eu não faço, eu tenho que talvez ser melhor nessas coisas. Eu acho que eu não consigo fazer nos 30, eu não consegui listar nada em 30 segundos no que realmente você me deu, que não foi um minuto. Então, é muito bom nós falarmos sobre teoria, mas é melhor falar sobre na prática. Então, 3 perguntas teóricas que nós podemos perguntar sobre colaboração. O que nós compartilhamos, como nós compartilhamos e como nós distribuímos o trabalho. Então, nós vamos falar
como nós compartilhamos. Isso é o que nós compartilhamos. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa foto. Tem outras versões dessa foto. Eu não estou falando que essa é a melhor, mas essa é uma que me ajuda a mostrar o meu ponto. Então, vamos só pensar nas fotos no meio e os textos em volta. Então, isso é uma coisa que acontece. Alguém nasceu, teve uma vida e morreu. Isso acontece, isso é verdade. Tem alguns artefatos que nós produzimos. Então, são jornais, fotos, são coisas que são deixados, artefatos que são deixados para trás. Alguns desses artefatos nós encontramos como os pesquisadores. Talvez as pessoas não encontram tudo, mas a gente encontra algumas coisas. Então, eu encontrei o que eu achava que era uma informação importante, mas realmente não foi. Então, inconscientemente, nós pensamos sobre nós olhamos um certidão de nascimento e ali fala que alguém nasceu. E aí nós pensamos que nós temos a informação correta, mas muitas vezes não dá para ler a letra que está escrito ali. Então, nós combinamos essa evidência de quem foi a pessoa. E nós achamos que isso é parte da evidência. E nós fazemos um desenho na nossa mente, uma foto na nossa mente do que era realmente, que era só um pedaço pequeno da vida deles, sem detalhes. Então, isso é o que acontece na genealogia. Então, se você olhar essa foto, do lado esquerdo você vê as coisas, os artefatos, as evidências daí por diante. Nós podemos compartilhar essas coisas, mas também nós podemos compartilhar como eu procurei, o porquê que eu selecionei o que eu selecionei, como eu incorporei isso, e como que eu fiz a minha conclusão baseado nisso. Então o que é a data e o porquê, como e o porquê. Então, o que nós pensamos muitas vezes é qual desses dois vocês fazem. Então, vocês pegam uma ferramenta específica e vocês vê um tipo de mídia para poder compartilhar isso e nós compartilhamos. E eu posso pegar várias ferramentas diferentes e falar sobre isso, mas eu não vou falar exatamente específico. Mas eu gostaria que vocês pudessem olhar na sua lista e ver a maneira que eu compartilho e o que eu compartilho. Eu somente estou compartilhando o que eu acredito ou eu também estou compartilhando outras coisas. Eu gostaria de fazer uma pesquisa, um poll bem rapidinho. Gostaria que vocês mostrassem com a mão quantas pessoas vocês compartilharam os artefatos que vocês encontraram. Bem, metade. Quanto que vocês compartilharam os documentos que vocês encontraram? Bem, praticamente a mesma coisa. Quantas dessas evidências faz parte da sua conclusão? Que vocês mostram essas evidências? Quantos de vocês concordam compartilham a sua história, a árvore genealógica? E quantos de vocês compartilham como que vocês pesquisam? 4 ou 5 de vocês? E como que eu interpreto as coisas que eu encontrei como informação? 3? E qual parte dessas informações eu compartilho das coisas que eu só acredito? Então, quantos de vocês compartilham a lógica que vocês usaram? Bem, muitos de nós não fazemos nada nesse lado, no lado direito. Por isso que é difícil fazer isso. Se você não concorda com alguém que está colocando informação diferente, e isso aqui pode ser exatamente onde vocês não estão concordando. Então, não é com a informação em si, mas da onde vocês encontraram ela. Se vocês não estão compartilhando tudo, essas evidências, então as pessoas não sabem. Então, muitas vezes, quando você não concorda com alguém, essa desconcordância pode ajudar com que nós encontremos as coisas necessárias para realmente termos os fatos que são reais. Bem, nós falamos um pouquinho antes o que nós encontramos e como nós compartilhamos, né? O que nós encontramos e como compartilhamos. Então, eu gostaria que vocês pudessem entender que só tem 2 modelos.
Uma é compartilhar a memória e a minha mensagem que é passada. Então, quando nós usamos a memória, que a gente compartilha a memória, nós temos somente uma cópia e nós nunca estamos na mesma página. Do outro lado, na mensagem passada, cada pessoa tem a sua própria cópia e aí ninguém é forçado a usar uma ideia errada. Do outro lado, nós podemos ambos editar as coisas. O problema só de usar compartilhar a memória, esse sistema de compartilhar a memória que está do lado esquerdo, é um problema. Então, muitas pessoas usaram Wikipedia, mas não é tudo. Falam que Wikipedia não é boa. Não é boa pela pesquisa, mas na realidade são poucas pessoas que podem editar aquela informação. Eu não posso editar todas as coisas. E se existem cadeados, se essas informações são bloqueadas, melhor dizendo, eu perco controle. Então, se eu não tenho um controle, então por que eu estou fazendo isso? Se eu não posso gravar as minhas revisões, por que eu estou fazendo? Nós vamos responder essa resposta depois. Mas voltando agora para a mensagem passada, o modelo da mensagem passada, como eu falei, cada pessoa tem sua própria cópia, não tem nenhum problema com isso. E então, eu tenho um controle sobre a minha informação. Ninguém pode mudar a minha informação. Ao invés de modificar a informação em geral, eu posso mandar a informação que eu encontrei para outras pessoas, falando, olha, eu encontrei essa informação com isso, e não só mudar o documento em si. O problema com isso é que tem muito trabalho. Então, se eu tenho que manualmente copiar tudo que a outra pessoa faz, eu vou despender tempo e papel. Não é produtivo nós gastarmos com trabalhar. E tem um esforço mental para entender o que eu estou mandando e como usar a informação. O outro problema o outro risco é a falta de sincronização. Então, quando alguém está falando sobre alguma coisa na árvore genealógica, num ponto diferente de onde eu estou, eu tenho que entender se isso faz parte da minha genealogia ou não. Então, muitas vezes nós perdemos essa sincronização e isso faz com que nós temos um esforço ainda maior. Mas depois de 50 anos de tentar encontrar o terceiro modelo, não existe. Esses são os dois modelos. Então, ou vocês podem usar um ou outro, ou uma combinação dos dois. Então, vocês podem entender quais são os riscos. E algumas você pode falar, ou algumas você pode somente usar a cópia. Tem um comentário aqui. Yeah. Okay, so we mentioned another risk, and I'll get to O que ele mencionou outro risco, eu vou falar sobre isso. O comentário é, existem mais riscos. my expertise. A minha especialização e as pessoas podem causar erros na informação que eu tenho, porque eu sou um especialista. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Bem, isso é uma lista completa de todos os riscos? Obviamente que não. Mas tem outras coisas que vocês precisam, outras coisas grandiosas que nós temos que pensar. Então, nós falamos o que nós compartilhamos e como nós compartilhamos e como nós distribuímos o trabalho. Como nós decidimos quem faz o quê. Essa não é uma lista completa, mas normalmente tem 4 pontos. O primeiro, cada pessoa faz seu próprio trabalho. Isso é o que nós descrevemos como um trabalho sem colaboração. Então, você dá a tarefa para as pessoas e elas fazem sozinhas. O segundo é, cada um faz sozinho e depois nós compartilhamos o que nós encontramos e nós falamos sobre essas coisas. Essa é uma grande maneira de melhorar a qualidade do seu trabalho. E tem muitos olhos que estão olhando. Vai ser muito difícil vocês cometerem os mesmos erros. Mas de uma outra maneira de ver essa situação é que você pode duplicar os seus esforços. Então,
Quando a gente faz pesquisa, a gente fala, a gente tem que deixar o nosso orgulho em casa, porque muitas vezes as pessoas olham que você trabalhou horas e horas e horas, ou dias e meses, e as pessoas olham e falam, isso não é bom. Então, nós não podemos ter orgulho. A terceira técnica de usar é uma lista, compartilhar a nossa lista a fazer. Então, o que nós temos na nossa lista que tem que ser feita, nessa lista a fazer, podemos compartilhar isso. Então, quanto maior o grupo, as pessoas podem falar, não, isso eu tenho que fazer, mas isso é o que eu que tinha que fazer. Essa não era uma tarefa importante, por que vocês colocaram na lista? Então, esses tipos de conversa pode ser evitadas se a gente faz uma lista a fazer e distribui o que tem que ser feito. O quarto é quando nós nos dividimos para conquistarmos. Então, nós pegamos as tarefas, dividimos essas tarefas pelas pessoas e, dessa maneira, nós podemos alcançar nossas metas. E essa é a maneira correta de fazer, porque a gente pega as tarefas, corta em pedacinhos, distribui, e dessa maneira, isso dá o sentimento às pessoas que o problema com isso é que as pessoas acham que só são trabalhadores. Não parece que eles são os donos da pesquisa. Então, parece que as pessoas estão fazendo como hobby. Então, essas são 4 maneiras. Cada um tem seus benefícios e cada um tem seu risco. Se vocês não decidirem conscientemente o que você vai usar, ou muitas vezes você usa uma combinação disso, então tem algumas maneiras. Por exemplo, eu posso usar o 1 e o 3, ou posso usar o 2 e o 4. Tem algumas coisas que faz sentido. Então, depende também no tipo das pessoas que nós trabalhamos. Algumas das ferramentas que nós usamos vai usar um time específico de colaboração. E isso faz parte da ferramenta que você vai usar. Isso você pode entender, porque tem uma tarefa que tem que ser feita, mas normalmente isso faz parte do projeto. Então, se você precisa mudar alguma técnica que você está usando, talvez você tenha que usar a sua ferramenta também. Bem, isso é para terminar a teoria. Então, não existe almoço de graça, não existe nada de graça. E nada pode fazer com que o risco desapareça. Nós podemos minimizar os riscos para amplificar os benefícios. E como que nós fazemos isso? Tem 2 práticas que nós vamos falar. Como nós podemos ajudar a trabalhar junto com outras pessoas e outras que podem trabalhar especificamente com genealogia, não somente em geral na vida, mas genealogia. Então, vamos falar sobre as práticas aceitas em gerais. Eu preciso clarificar alguma das informações que eu falei. Não? Bem, então nós vamos adiante. Para boas práticas. Primeiro, você quer que todas as pessoas que trabalham com vocês sejam felizes. Façam com que a vida deles seja o mais agradável possível, porque se elas são felizes, isso faz com que a gente se sente bem, mas também ajudam-os a trabalhar da maneira correta. Nós estamos falando sobre 5 benefícios de colaboração. E a maneira é tentar encontrar uma ferramenta que possa fazer com que vocês usem esses 5. Você quer mostrar que vocês têm acesso a arquivos, mas também vocês querem que eles tenham as emoções, que eles realmente bons sentimentos. Como que eles podem receber validação pessoal? A maneira de vocês ajudarem com isso é ouvir. Vocês precisam ouvir eles. E eu sei que muitas vezes vocês sabem que tem pessoas que falam sobre alguém por 1 hora ou 2 que não é nosso parente, mas ouçam e tentem entender exatamente o que eles estão falando para vocês. E isso vai ajudar com que eles sintam a validação do trabalho deles. A validação da pesquisa também é importante. Então, quando você trabalha com as outras pessoas e você ignora o que eles estão fazendo de bom e só fala as coisas erradas que ele fez, então, isso é parte da nossa natureza humana, muitas vezes. Quando as pessoas fazem as coisas bem, a gente fala, tá bom, parabéns, a gente não fala nada e só vai adiante. Mas quando elas fazem algo de errado, nós temos que falar sobre aquilo. O outro é um senso de altruísmo.
Agradeçam a eles, mostram sua gratidão, que eles estão lhe ajudando. Não falam para eles que eles estão... Não falam que eles não estão fazendo as coisas corretas. Eles não vão se sentir altruístas e não vai ajudar bem. Isso são coisas que nós vamos fazer. Mas tem uma parte muito importante. Nunca minta para eles. As pessoas conseguem sentir se você está sendo desonesto com eles. Nós somos... Talvez as pessoas não são intelectualmente inteligentes, mas eles podem sentir no coração. Se você não pode fazer nada de bom, não fale nada. Mas é melhor falar algo de bom do que deixar a oportunidade passar. Então, essa é a nossa primeira prática correta, que é façam com que eles se sintam bem. Segunda prática é dê para receber. A minha regra é que se você não está sentindo que você está trazendo mais para a mesa do que as outras pessoas, mais para a pesquisa do que as outras pessoas, provavelmente você não está trabalhando o suficiente. A contribuição é o que nós trazemos para a pesquisa e o benefício daquilo. Então, se eu faço só algumas horas, mas a importância dessa minha pesquisa é o dobro do que as outras, então eu estou fazendo a minha parte. Então, o porquê que isso é importante que eu me sinta que eu esteja fazendo mais do que as outras pessoas. Cada pessoa não vai concordar com quais os pedaços da pesquisa é mais importante do que a outra. E nós temos a tendência de focar nas coisas que nós achamos que é mais importante. Então, eu acho que meu trabalho é mais importante do que qualquer outro. Isso é parte da natureza humana. Isso sempre vai acontecer. E também, eu sinto que o que eu faço dá muito mais trabalho e que eu faço muito mais e trabalho muito mais horas do que outras pessoas. Então, quer dizer, o que eu faço é mais importante e eu trabalho mais do que outras pessoas. Então, se eu não sinto, isso é o normal, quando eu sinto que eu estou trabalhando mais que todo mundo e meu trabalho é mais importante. Então, se eu não me sinto dessa maneira, é que tem alguma coisa errada e provavelmente realmente eu não estou fazendo. Então, dar e receber é importante. Entendendo isso antes de começar um projeto de colaboração é importante. E isso faz com que vocês possam não se sentir mal pelas pessoas que não estão dando para receber. Então, trabalhe duro, dê mais do que vocês recebem. Agora, tem algumas outras... Agora, uma reclamação. Reclamação número 1. De quando nós colaboramos eles não dão a informação sobre isso. Então, eles não dão a informação. Eu já tive nessa situação. Alguém já teve nessa situação também? Será que eu sou o único? Bem, todos nós já estamos aqui. Então, isso acontece. Então, tem que ter duas pessoas para ter um argumento. Por definição, eles talvez estejam falando a mesma coisa, porque talvez você não entregou as coisas que você encontrou. Então, sempre é um problema simétrico com essa comunicação. Então, sabendo sobre isso, o que nós podemos fazer para resolver? Eu vejo esse problema muito nos times que eu supervisiono. As pessoas vêm para mim e falam comigo, bem, esse membro do meu time não está ajudando, ele não está compartilhando as coisas que ele está encontrando. Então, quando eu falo, quando você perceber que isso é um problema, isso é tarde demais para poder resolver muitas vezes, mas eu posso ajudar vocês um pouco melhor do que isso. Então, quando você fala com pessoas sobre isso, você vê como pessoas estão pensando de maneira diferente. Então, uma pessoa que eu converso, ele não está colaborando e ela não é bom. Ela não está ajudando. Ela está falando coisas negativas sobre a pessoa. Muitas vezes fala, essa pessoa tem que ainda contribuir. Eles não estão carregando o peso como todos nós estamos carregando. Então, quando você reclama do que quando vocês reclamam do que eles estão fazendo, isso pode ser arrumado. Mas quando vocês reclamam da pessoa, dessa pessoa, falar essa pessoa não é boa, acabou. Então, tenta entender isso, que as pessoas podem ser boas pessoas e ainda fazer pesquisas ruins. E tudo bem.
Se você conseguir manter essa atitude que a pessoa é boa, então há uma chance boa de vocês resolverem os seus problemas. Agora, como que você pode resolver isso? Nós temos que comprometer muitas vezes o que nós, em outras palavras, nós temos que ser flexíveis. Então, nós temos que colocar os nossos pontos de vista, mas não tem que achar que o nosso ponto de vista está escrito em pedra. Isso não é a melhor coisa. Então, se nós concordamos em ser flexíveis, então, dar um pouquinho do que você fala e receber também a opinião das outras pessoas, então isso é importante. Principalmente, se vocês compartilham a informação, os documentos não vai escolher entre você e outra pessoa, o documento vai falar o que é a verdade. E isso vai ajudar com a sua colaboração. E muitas vezes isso acontece, e isso é difícil, e as ferramentas que nós usamos muitas vezes não ajudam. Então, e algumas outras vezes vocês têm que ir adiante sem essa colaboração, porque você não é flexível o suficiente ou outra pessoa não é flexível o suficiente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas não desistam. Segunda reclamação, a pesquisa é de baixa qualidade. Vocês já ouviram isso? Nós temos feito pesquisas e aí a pessoa vem, olha, e a gente fala, você está errado. E a gente fala, não arrume isso, não tente arrumar isso. Então, você não tem como arrumar as pessoas. As pessoas não estão quebradas para serem arrumadas. Nós temos que ajudar com a informação, a pesquisa em si. Tem outro problema sobre isso, as pessoas aceitam um controle de qualidade para que a pesquisa de baixa qualidade possa ser arrumada? Se sim, bem, ótimo. Então, nós podemos ajudar e verificar. Então, nós estamos colaborando e muita gente fala, olha, a colaboração que vocês estão fazendo não está correta. E nós só temos que ajudá-los, né, a melhorar. Agora, se eles não aceitam, aí é outro problema. E a pergunta que nós temos que fazer, se essa pesquisa dele é muito mal, será que eu estou melhor sem essa pesquisa ou com essa pesquisa que é pobre? E muitas vezes a resposta é, eu estou melhor sem a pesquisa. Ou a gente pode falar, talvez seja a mesma coisa, mas se a pesquisa que eles estão fazendo é pior do que não ter nada, então é hora de parar de colaborar junto. É triste falar sobre isso, a gente está falando sobre colaboração, mas chega um ponto que é trabalho também, e nós temos que pensar sobre isso, sobre altruísmo. Você está servindo as pessoas mais do que você está trabalhando junto. Então, quando chega a esse ponto, é melhor nós separarmos do que realmente magoarmos os sentimentos das pessoas. Ponto número 3. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocado. Alguém chegou para mim e falou que alguém que eu estava trabalhando junto, eles estavam somente criando as informações, eles não estavam pegando de nenhum lugar. Tem vários motivos que isso acontece. Algumas pessoas têm problemas psicológicos e eles são mentirosos incompulsivos. Também há pessoas que são treinadas socialmente para mentir. Então, aquelas pessoas que querem levar vantagem em todas as coisas. Então, muitas vezes, talvez isso é parte da cultura, de mentir sobre coisas. Ou talvez são pessoas que são más. Existem pessoas que são vandalistas, que fazem vandalismo. Então, eu nunca vi uma discussão sobre isso em genealogia, mas eu posso falar sobre outras áreas que quando eles encontram esse problema. O problema é você tem que ensinar honestidade. Então, você agradece e elogia a verdade e vocês ignorem a mentira,
Ignore a mentira como se nunca acontecesse. Mas a verdade vocês têm que elogiar. O segundo, nós banimos as pessoas da comunidade. Então, muitas é mandado para prisão, é mandado para hospitais. E muitas vezes as ferramentas que vocês usam, por exemplo, os ferramentas online que nós usamos, nós podemos banir as pessoas da nossa comunidade online. A terceira maneira é banir as pessoas da comunidade sem que elas saibam. Isso, por exemplo, quando os pais estão ensinando as crianças a cozinharem, por exemplo, você dá coisas bem simples para ela cozinhar que na realidade não é nem comida. Então, mas eles não sabem que eles estão banidos da cozinha para cozinhar com fogo, no fogão e etc. Ou fazer comida, né, sem ser no fogão. Então, tem várias outras maneiras. Nenhuma dessas maneiras são ótimas, nenhuma das soluções são ótimas, mas existem. A gente precisa resolver esses problemas. E é importante saber o que fazer quando isso acontece. O quarto reclamação que eu escuto é: eles pegam minhas informações, mas eles não contribuem com nada. Então, eles são parasitas. Em algum nível, isso é o mesmo problema como se eles não existissem. Então, porque demora tempo, esforço para compartilhar com eles. A melhor coisa para fazer é fazer nesse sentido é ser bondoso, ser educado. Tenha uma boa atitude. Se você possa fazer com que a sua atitude seja positiva com aquela pessoa, isso pode ajudar com que essa pessoa seja melhor e você vai se sentir melhor. Mas lembrem-se, vocês precisam mudar, que não é as pessoas que são problemas que elas façam. A partir do momento que você sente que o problema é a pessoa, aí não tem solução. Bem, o que nós falamos? Nós falamos sobre entender colaboração, falamos sobre 5 benefícios e 8 riscos. Muitas coisas nós podemos compartilhar, não precisamos compartilhar tudo. Tem 2 maneiras de fazer. Nós podemos compartilhar informação ou passar mensagens. Tem várias maneiras de distribuir as tarefas, várias estratégias de distribuição de tarefas. Nós podemos comparar as nossas anotações, a gente pode fazer com que as pessoas trabalhem sozinhas, a gente pode dividir e conquistar. E tem algumas ideias. Então, ajude as pessoas a se sentir bem, deem para receber, vocês sejam flexíveis. Como que eu estou com o tempo? Deixa eu checar. Muito bem. Bem, comentários ou perguntas antes de a gente entrar sobre outros elementos de genealogia. Então, algumas ferramentas, como o Family Tree, forçam com que vocês colaborem. Family Search ou Family Tree, o website Family Search ou Family Tree, faz com que todas as pessoas colaborem. Então, não tem uma opção, mas todas as pessoas têm colaboração. Essa não é a única árvore, o único programa que é dessa maneira. Então, se o seu modelo de informação é dessa maneira, você tem que fazer. Esse é o tipo da ferramenta. Se você está colaborando, o que você faz? Isso é uma pergunta difícil, muitas vezes. Que as pessoas que desenvolveram essa ferramenta não arrumaram. Eu já tive conversa com eles sobre isso. Que a opção, a comunicação oficial é que eles estão criando um website social. Eles querem fazer com que eles querem que seja mais difícil para você modificar as informações. Então, quando vocês mudam as informações, tem que colocar comunicação, o porquê e de onde vocês tiraram isso. Isso funciona. Então, tem alguns outros discursos que nós ouvimos quando as pessoas pensando sobre
pessoas para bloquear as informações sobre aqueles que não são corretos, mas quando você está trabalhando com essa ferramenta, o que você faz? Bem, a primeira coisa de pensar, se sua ferramenta força com que vocês colaborem, você concorda com essa ferramenta? Se você acha que sim, ótimo. Se colaborar ou compartilhar suas informações é bom, ótimo. Mas lembrem-se, tudo que você compartilha não é sua informação, é informação da ferramenta. Então, se você quer alguma coisa só para você, você tem que ter essa informação fora dessa ferramenta. Tem um motivo para ter as informações fora do website, por exemplo, de uma ferramenta que vocês estão usando, que é um programa, pode ser essa ferramenta, pode ser um programa de computador, pode ser um programa online, pode ser várias coisas diferentes. Então, é impossível que uma ferramenta tenha tudo isso que eu mostrei para vocês. Se vocês não estão guardando e arquivando as informações que vocês colocam online ou nessa ferramenta, no Family Tree, por exemplo, realmente você não tem controle. Então, muitas vezes as ferramentas que nós usamos só pode usar 2 ou 3 dessas técnicas. É triste, você tem que usar ferramentas diferentes. Isso é um problema como um cientista da computação, mas não existe uma ferramenta que vai resolver todos os seus problemas. E algumas ferramentas vai fazer com que você compartilhe todas as suas informações e algum deles não é tão fácil compartilhar e algumas vezes você vai ter que trabalhar com papel, porque nós não temos uma ferramenta no computador que possa ser feita. Eu espero que isso mude. Eu estou ajudando, eu estou fazendo a minha parte para que isso mude, mas a gente muda no mundo, a gente vive num mundo que não tem todas as soluções, mas é onde nós vivemos. Então, se você vai usar uma ferramenta que force vocês a compartilhar, e vocês estão preocupados com que uma das pessoas faça alguma coisa que é errada, ou façam uma pesquisa que seja pobre, vocês têm que ter o seu próprio trabalho. Então, não deixe com que eles toquem o seu trabalho, deixe com que eles toquem o que você decidiu compartilhar. Algum outro comentário ou pergunta? Bem, aqui desse lado. Great. Okay, so the point Bem, was, o ponto que ele levantou é que tem ferramentas que eliminam alguns desses problemas. Sim, lógico. Tem Wikitrees, tem várias outras ferramentas, como o Wiki. De uma maneira, se vocês nunca trabalharam com o Wiki é você escreve um arquivo e várias pessoas podem editar. E a ideia é, quando nós editamos o artigo juntos, isso fica melhor e melhor. E eu só mudo se eu posso fazer com que fique melhor. Essa é a base da Wikipedia. E também é a base de 3 outras ferramentas genealógicas que eu conheço. E funciona. Alguns problemas, tem problemas diferentes que eles têm, dependendo das ferramentas. Se vocês estão usando compartilha uma ferramenta que você compartilha a sua árvore genealógica, então isso é livre. Então você pode ter seções desse artigo, por exemplo, comparando a árvore com um artigo, você pode usar parte desse artigo que você sabe. Agora, se você é a pessoa que está interessado em pedigree, mais do que nas histórias que muitos desses websites têm, então é diferente. Então não tem como resolver todos. Porque se você vai num site de genealogia que tem mais histórias do que árvore genealógica, talvez você não se interesse por isso. Então, tem vários problemas diferentes que nós vemos. Tem um outro comentário aqui.
Yeah. Okay, so great point. Right, so to repeat the Ótimo point, ponto. Deixa eu só repetir o que ele falou. part of these problems Parte desses problemas acontece online. makes people Não é porque online, os ferramentas online são as que as pessoas lutam, mas fazem com que elas briguem. Mas é uma maneira diferente de colaboração. Então as pessoas não estão acostumadas. Então, e isso é verdade. there are many ways to Existem várias maneiras de enxergar o mundo. E se eu só falo para as pessoas, falo com as pessoas que eu conheço pessoalmente, eu falo talvez com... se eu somente falo com pessoas cara a cara, então eu talvez falo com 1.000 pessoas. Se eu falo com pessoas que eu posso entrar em contato online, eu posso entrar em contato com bilhões de pessoas. Então, a colaboração que vocês têm, e mais desconcordâncias nas informações que vocês têm, é melhor, porque dessa maneira nós podemos encontrar a verdade. Se alguém falar para você suddenly they disagree with you, que always disagreed with you. se alguém falar para você nas suas pesquisas que ele não concorda contigo, não é que ela sempre não concordou contigo, é que ela não concordou contigo naquele momento. Mas quando alguém não concorda com a gente, é bom porque a gente pode compartilhar nosso ponto de vista. E eu ganhei muito, eu aprendi muito nesses momentos. Eu sou muito... Eu muitas vezes fiquei grato por alguém não concordar comigo, porque isso me ajudou a ser um profissional melhor. Então, muitas vezes, as pessoas, novamente, eles fazem uma pesquisa que é de baixa qualidade. O que você precisa fazer? Você precisa compartilhar o seu trabalho e compartilhar o que é bom. E nesse processo de compartilhar, causa com que vocês possam pensar melhor sobre o que vocês fazem e vai fazer com que a sua pesquisa seja melhor. Então, quando você colabora, não é só colaborar e dar informação, é fazer com que a sua pesquisa seja melhor. Então, para encontrar esses problemas, não é negativo. Isso realmente pode ser um benefício para nós. Bem, aqui na frente. Yeah. Okay, so the question is, supposing we're using a shared data tool like Family Search, Family A Tree, pergunta é, se a gente estiver usando uma ferramenta como o Family Tree, que a gente tem que compartilhar tudo, tá? Quanto mais vezes... O que acontece é o seguinte, quanto mais explicação eu dou, mais complicação eu vou ter. Agora, quanto mais documentos eu mostrar, menos problemas eu vou ter. Isso resolve o problema? Não, lógico que não. Mas diminui o problema quando nós compartilhamos a documentação. Então, se eu estou absolutamente... Por exemplo, se eu estou absolutamente certo que um dos nossos antecedentes foi adotado, eu posso mostrar... Alguém pode mostrar tudo para a gente que queiram, mas a pessoa, se eu estou convencido que esse meu parente foi adotado, não importa. Então, não importa o quanto documentação eu mostro para essa pessoa, ou para mim, no caso, eu não vou acreditar. Então, tem pessoas que não vão desistir. E não é somente um problema de ser orgulhosos, eles não desistem. Então, se um desses vierem na sua ferramenta e eles modificam essa informação e você tenta mostrar as provas e eles não mudam, paciência, vocês têm que estar preparados para isso. Tem algumas pessoas que têm alguns pontos que eles realmente se preocupam e eles não querem mudar. Então, muitas vezes é difícil, realmente é uma complicação, mas a meta dessas ferramentas é fazer com que esses documentos sejam bloqueados de uma maneira para que eles possam ser salvos para sempre. E eles estão lá agora. Muitas vezes, as documentações, as provas, né, que são documentadas, realmente ajudam nós a resolvermos muitos problemas. Alguma pergunta ou comentário?
Good question. So, can we use synopsis of data or synopsis of research to help people collaborate better? Nós podemos usar sinopse de informação algumas vezes. It is generally true that É uma verdade em geral que as pessoas entendem um problema melhor do que eles podem resolver. Então, e quando nós entendemos melhor o problema, tecnicamente nós podemos resolver melhor, mas nem sempre trabalha. É difícil, muitas vezes, compartilhar com alguém que elas podem colaborar com algo sem ouvir a mensagem. Isso é difícil, principalmente se a pessoa conhece você. É mais fácil para mim, que eu não conheço nenhum de vocês, e falo para vocês como colaborar melhor, e vai ser do que eu falar com alguém que trabalha comigo para trabalhar melhor. Pode ser feito? Sim. Mas é difícil. Tem várias coisas emocionais nesse relacionamento. Então, se vocês querem resolver, como que você ensina a alguém que está fazendo algo errado uma maneira de ensinar que uma pessoa está fazendo algo errado é falar para eles o que você está fazendo errado e o que você mudou, como você mudou. E aí você pode falar para a pessoa, ela vai entender que você fez algo de errado e você está tentando ser melhor, e ela vai sentir da mesma maneira. Então ela não vai sentir que você somente está falando o que elas têm que ser feito melhor. Então, para entender esse ponto de vista de pesquisa, quando alguém entende melhor, desculpem, é melhor, eles trabalham melhores com a gente. Então, eu espero que vocês pudessem ouvir bem o que foi o discussante principal nessa manhã. Eu não concordo 100% das coisas, mas o motivo que nós concordamos, se nós concordarmos com alguns pontos, é melhor do que a gente ser intolerante. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós podemos ser melhores e podemos ajudar as outras pessoas que elas possam entender a genealogia melhor. A outra pergunta é, esses slides vão estar disponíveis? Nós gostamos de dar 2 páginas, uma sílaba do que foi falado. Então, isso pode ajudar. Eu vou colocar essa apresentação no Google, então você pode me encontrar no Google, não é difícil. Só tem 6 Takanovich, pessoas com o meu nome no mundo. Deixa eu ver se meu nome está aqui. Deixa eu voltar no começo da apresentação para que vocês possam escrever. Vocês podem mandar e-mail, me ligar. Eu vou colocar o meu documento onde vocês podem encontrar facilmente no Google. Tenho palavras de como... quantos de vocês daqui desenvolvem essas próprias ferramentas? Bem, tem bastante pessoas. Bem, eu dei um discurso sobre isso 2 dias atrás. Eu acredito que se nós pensarmos e nós compartilharmos nossas informações, isso pode ajudar. Eu posso compartilhar com vocês um pouco mais depois de como vocês podem desenvolver suas ferramentas melhores. Eu ouvi que é melhor terminar mais cedo do que ser tarde. Então, por favor, façam pesquisa sobre mim no Google. Obrigado por estarem aqui. E essas informações vão estar disponíveis online. Obrigado.